Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, trazendo mais um vídeo da playlist Deu na Web. Hoje eu irei comentar a respeito aí do que a atriz Luana Piovani comentou lá nos stories do Instagram dela, onde ela disse estar fora do peso. No caso, fora do peso no sentido de estar acima do peso. Para ela aquilo foi algo surpreendente, porque segundo ela isso nunca havia acontecido em 25 anos de carreira. É a primeira vez que ela está assim nessa condição em que ela, preciso agir, preciso mudar. E aí ela soltou a seguinte frase, né? Nunca mais ela vai comer arroz nem pão na vida dela. Um pouco, digamos, radical demais? Calma, eu vou comentar daqui a pouco o que eu acho e o que eu, como profissional, como nutricionista, tenho a dizer sobre isso também, né? O pão, o arroz para emagrecer, e aí? É preciso tirar? Não é? É um exagero de retirar? Dá para conviver com eles? Antes, roda aí na tela para você conferir na íntegra, né? Essa parte em que ela comenta sobre isso que eu acabei de falar. Então preciso me reorganizar toda e tô fora do meu peso. Nunca tinha acontecido isso em, sei lá, 25 anos de carreira. Mas aconteceu, sempre tem a primeira vez. Já não como mais pão e arroz nunca mais nessa vida. Bom, vocês viram aí, né? Agora, se você aí já ainda não deixou seu joinha aqui embaixo no vídeo, eu peço que você deixe agora, porque isso é muito importante para mim, para eu saber até mesmo que vocês gostam de vídeos desse tipo, do que acontece na internet, meus comentários. Eu sempre vou fazer vídeos assim se eu souber que vocês estão se interessando. E se você não faz parte do canal, aqui embaixo tem um botão praticamente dessa cor aqui, ó, vermelho, se me engano aqui não é bem vermelho, mas enfim, quase dessa cor, escrito inscrever-se. Se inscreva, ative o sino para que você sempre possa estar um passo à frente para conferir os conteúdos que eu posto com regularidade por aqui. Bom, aquilo, né? Ela falou que não pretende comer mais pão nem arroz nunca mais nessa vida, já que ela está fora do peso, está acima do peso e ela quer, obviamente, voltar ao peso de normalidade, né? Ficar ok ali em forma. Obviamente a gente não sabe se ela falou isso ao pé da letra, né? Que ela realmente não vai comer arroz nem pão nunca mais na vida. Talvez foi apenas uma forma de falar, né? De que tipo, nossa, não quero isso, mas talvez seja, não quero isso por agora, por um momento aí, até que eu consiga, né, a minha forma desejável. Então não vou aqui comentar a respeito dessa questão, porque aí pode ter sido apenas uma forma de falar. Mas trazendo isso para a realidade, porque na hora que eu vi esse vídeo lá dela, na hora eu pensei, gente, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Porque é ou não é a realidade? A grande maioria das pessoas tem esse mesmo pensamento. É impressionante, né? Eu acho que isso daí traduz bem o pensamento de muita gente. Talvez muitas pessoas que estejam me assistindo aqui agora se identificam com o que ela disse. Pensam da mesma forma que ela, ou seja, estou precisando emagrecer, estou precisando reduzir medidas, tenho que cortar o pão, tenho que cortar o arroz. Entre o arroz e o pão, eu acredito até que o pão seja mais condenável até, né? Enfim, e primeiro de tudo, não é necessário, não é obrigatório para quem quer emagrecer excluir da sua vida o arroz e o pão. Meu posicionamento é esse. Não vejo como uma coisa obrigatória. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Sim, é possível uma pessoa que queira emagrecer consumir pão, consumir arroz. Na minha opinião, sim. Até pela minha prática clínica, ok? Agora, entre o arroz e o pão, se você me perguntar, tá, Henrique, mas assim, entre um e outro, qual que você considera então menos pior? Qual deles eu posso até consumir com mais frequência? Entre um e outro eu posso te dizer que eu prefiro o arroz. Por quê? Pare e pensa comigo. O arroz, ele é natural. Ele é um ingrediente que veio ali da terra. É mais próximo do natural do que um pão. Um pão, ele precisou ali passar por uma mistura de ingredientes. Então ele precisa de algo a mais, de etapas, para que ele fique realmente um pão pronto para ser consumido. Então até por essa questão aí, eu já considero o arroz melhor. E aí, por exemplo, o arroz, se você tem receio do arroz, porque qual é o grande receio em relação ao arroz? Porque ele tem fonte de carboidrato. Então realmente,
se a pessoa quer emagrecer, o arroz ele tem amido, que é carboidrato. Então, é algo que pode atrapalhar sim o emagrecimento, porém, ele vai atrapalhar se você pegar... Peraí, já volto. Aqui, voltei. Ele vai atrapalhar se você pegar... Isso aqui é uma colher de arroz, tá? Que a gente chama colher de arroz. Então, se você pegar várias colheres dessa daqui de arroz para o seu almoço, aí os vários, né, é relativo. Mas sim, isso pode pesar depois na balança. Só que se você pega uma colherzinha modesta de arroz, é diferente. Então a gente não pode achar que o arroz ele é ruim em qualquer quantidade. Não. Ele dá para ser usado. Talvez o que você precisa mudar é a quantidade que você tem usado. Talvez se você diminuir, você possa conviver com ele numa boa. Já parou para pensar nisso? Talvez seja melhor reduzir do que excluir, se você gosta de arroz, né? E aí, por que eu considerei o pão, né, pior do que o arroz? Em que sentido eu falo isso? O pão, primeiro de tudo, ele também é fonte de carboidrato, por isso que ele também tem, por parte das pessoas, um receio em relação a ele, de que ele também vai engordar, vai atrapalhar quem quer emagrecer. Então, é por isso, né? Por ele ser fonte de carboidrato. Só que, basicamente, para que um pão seja feito, você precisa utilizar quais ingredientes? A farinha de trigo. E qual é o grande problema? Se a gente está falando daquele pão francês, o pão de sal, o pão comum, é a farinha de trigo branca, a refinada. Aquela que você perde fibras, aquela que você perde nutrientes. Então você tem ali uma massa feita de uma farinha, um farináceo refinado, que realmente vai acabar tendo impacto não tão bom quanto se fosse um pão integral, entendeu? Já começa por aí. E além disso também se usa o que? Açúcar. Aí geralmente usa margarina, que é uma fonte de gordura trans. Se não for margarina, manteiga, que é gordura saturada. Então assim, é uma composição não muito favorável realmente. Então por isso que eu considero o arroz melhorzinho. Fora o fato de que o arroz, além dele ser natural, a gente tem o que? A possibilidade de preferir o arroz integral. Porque se o problema é o carboidrato, beleza. Mas quando você pega o arroz integral, ele vai ter ali também outros elementos, né, vitaminas, minerais, mas vai ter um teor maior de fibras. Então, o impacto desse carboidrato, ele vai ser melhorado. Ele vai ser não tão nocivo quanto um arroz refinado, né? Assim, sem a parte da casquinha do arroz que é retirado daquele arroz que não é integral. Deu para entender? Mas, Henrique, eu adoro pão. E aí? Não gostaria de retirá-lo. Como é que eu faço? Existem também alternativas. No arroz eu falei que você pode, de repente... Primeiro, né, você pode mudar a quantidade, que eu acabei deixando bem claro, mas a outra coisa que eu acabei falando aqui já indiretamente é essa, você pode mudar o tipo do arroz. Então, eu estou dando alternativas aqui do que pode ser feito, ao invés de simplesmente excluir da sua vida o arroz. E o pão? Quais as alternativas, né? Já que eu não quero retirar o pão porque eu adoro, Henrique, o que você pode dizer? Também existem algumas opções. Primeiro, você verificar o tipo de pão. Já começa por aí. Se ele é comum, se ele é integral. Aí tem a questão do glúten, do pão, né? Se ele for feito da farinha de trigo. Então você pode buscar alternativas, inclusive, da matéria-prima. Ao invés de ser farinha de trigo, algum pão feito com algum outro ingrediente, né? Pão de aveia, enfim. Aí tem que pesquisar na lista de ingredientes e tudo mais. Fora isso, a quantidade também é importante, porque tem gente que gosta de um pãozinho, menino, que come uns 3 de uma vez só. Poxa, por que será que você não pode pensar um pouquinho também em maneirar na quantidade? Talvez isso reflita depois positivamente no seu peso, né? Porque você deu uma maneirada na quantidade de carboidrato que você estava consumindo de uma vez só, uma quantidade bem considerável, né? Então, preste atenção nisso. Outra coisa é o que você coloca no seu pão. Aí também mora um perigo, né? Porque não é o pão simplesmente, é o pão que você consome com uma boa quantidade generosa de manteiga, de margarina, né? Já não basta o pão ser feito com esses ingredientes, você ainda coloca ele depois ali, ó, uma margarina, uma manteiga. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Não é só o pão puro e simplesmente, porque ninguém come o pão geralmente puro, né? Tem sempre alguma coisinha ali dentro. Então essa coisinha ali dentro, normalmente ninguém coloca um pão com alface. É pão com manteiga, pão com margarina, pão com presunto, pão com mussarela, pão com mortandela. Então assim, né? Geralmente não favorece muito. Então cuidado e pensa nisso que eu tô falando aí pra vocês. Resumindo, o que eu quero trazer aqui é: pão e arroz são possíveis de estarem presentes na alimentação? Sim.
mesmo para quem queira emagrecer. Porém, talvez você precise olhar esses alimentos com outros olhos e passe a inseri-los na sua dieta de uma maneira diferente da qual você de repente esteja consumindo nesse exato momento. Então talvez você precise mudar o modo de como você os estão consumindo, ao invés de simplesmente cortá-los da sua alimentação pelo resto da sua vida. Isso eu acredito que ficou bem claro e era a mensagem que eu tinha para trazer aqui para você. Se você gostou do vídeo, deixou seu joinha quando eu pedi no começo? Não deixou? Então deixa agora, faz o favor. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que tem esse pensamento, que eu sei que você conhece alguém que pensa dessa forma. Tem receio de pão, de arroz e tal, ou simplesmente quer emagrecer e vai poder se beneficiar com o que eu trouxe aqui. Compartilha. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da playlist Deu na Web para você conferir outras coisas que aconteceram na internet que eu já comentei aqui no canal. Me acompanhe nas minhas redes sociais, na minha fanpage, no meu Instagram. Me acompanha, me segue lá porque eu sempre posto também dicas em forma de texto, em forma de post para vocês por lá também. Aqui embaixo nos comentários me diga o que você achou do vídeo. Você gostou? Ele foi útil? Eu acrescentei alguma informação aí que você de repente estava precisando ouvir? Ou até alguma coisa que você já sabia, mas foi bom ter relembrado? Enfim, participe nos comentários, isso é muito importante, esse feedback, esse retorno que vocês me trazem nos comentários é fundamental. Já aqui no meio na tela vai aparecer uma foto minha, você pode clicar nessa foto para se inscrever no canal se é que você ainda não fez isso. No mais, eu quero agradecer a você por ter me assistido até o final. Hoje eu fico por aqui e me diz aqui embaixo nos comentários, você come arroz? Que tipo? Você come pão? Que tipo? Eu quero saber. Até o próximo vídeo.